Todos nós aqui somos testemunhas de que palavras têm um poder terapêutico, medicinal. De fato, palavras, elas têm o poder de nos fazer bem, nos trazer paz, alento para a nossa alma, principalmente quando estamos passando por alguma dificuldade. Eu tenho certeza que todos aqui, hora ou outra, precisou de uma palavra de consolo, num momento de aflição, e então um parente, um amigo, pastor, algum irmão da igreja, nos falou algo que naquele momento de dificuldade nos trouxe consolo, restaurou a nossa alma. Palavras de esperança, juntas a um ombro amigo, de fato têm o poder de restaurar um coração aflito. Eu lembro quando eu perdi minha mãe na pandemia, um tio meu, irmão dela, ligou para mim e disse basicamente o seguinte, né? Olha, Rafael, nós temos um tempo aqui nessa terra. Temos um tempo. E quando chega o nosso dia, não há o que impeça. Então, as formas de se morrer, seja por Covid, seja por acidente, seja câncer, seja por velhice, por infarto, não importa. São apenas formas de Deus nos retirar deste mundo, porque chegou a nossa hora. Não há o que fazermos. E mesmo já sabendo disso, você ouvindo isso de outra pessoa, de fato, nos traz refrigério na alma. Você saber que sim, há uma missão, há um tempo para todos nós aqui, e da mesma forma com que o Senhor nos colocou neste mundo, Ele também nos tira dele. Palavras ditas na hora da aflição, um conselho bem dado, alegram a alma, nos fortalecem, reanima a cada um de nós. E eu sei que todos nós aqui já fomos impactados pelo poder da palavra de alguém, todos, sem exceção. Por outro lado, se uma palavra boa, dita numa hora adequada por uma pessoa boa, nos traz alento e refrigério, por outro lado, nós sabemos que uma palavra inadequada, dita na hora errada, por uma pessoa errada, realmente nos traz angústia, nos traz aflição, faz estragos na minha e na sua vida. Palavras ditas por pessoas que são importantes para nós podem nos desorientar. Eu sei, quando alguém nos fala algo ruim, e então nós somos impactados de forma negativa, e aquilo faz com que nós venhamos a pegar talvez um caminho errado, a culpa é só nossa. A culpa é só nossa, deixa bem claro, a culpa é nossa. Todavia nós sabemos que quando pessoas que nós admirávamos, de repente nos falam coisas ruins, atrapalham a nossa vida. Tem um irmão de nossa igreja que ele, durante muito tempo, foi usuário de droga. Ele me dizia que, olha, uma das coisas que eu percebi que me fez pegar esse caminho, drogas, bebida e promiscuidade, foi uma vez que nós estávamos em casa, almoço de família, e só tinha mistura no prato do meu pai. Então eu pedi um pouco para o meu pai olhou para mim e disse assim, vai trabalhar, vagabundo. Eu não estou dizendo que a culpa é só do pai. O pai teve influência, a culpa continua sendo da pessoa. Nós escolhemos os nossos caminhos. Mas que influencia? Claro que influencia. Lembra a história de Davi? Olha para você ver. Davi, ele foi ungido rei, Deus o escolheu. E então, mesmo sendo ungido rei, mesmo sendo o herói nacional, diz a Escritura que, por conta de inveja, o rei Saul, que era o seu sogro, começou a perseguir Davi. Perseguir, queria matá-lo de qualquer forma. E numa das fugas de Davi, ele passou por uma cidade chamada Nob, e nessa cidade haviam vários sacerdotes. E ali havia o sacerdote chamado Alimeleque. Davi, ele chega desesperado de fome. Não tinha o que comer, estava fugindo de Saul. E então ele pede, olha, tem alguma coisa para comer? Porque eu e meus homens estamos morrendo. E a única coisa que tinha ali para comer eram os pães da proposição. Pães que eram separados apenas para os sacerdotes. Pessoas comuns não poderiam comer. Aí Davi mesmo assim disse, estamos com fome, não temos o que comer.
O sacerdote que tinha acabado de trocar o pão, colocado no pão fresco e tirado este pão, que os outros sacerdotes deveriam comer, ele vai e passa este pão a Davi e seus homens para que eles pudessem comer. Um homem chamado Doeg viu isso que aconteceu. E ele então pega aquela cena, aquilo que ele viu, e vai e conta para o rei Saul, só que de uma forma totalmente enviesada. A língua dele não simplesmente relatou um fato, mas ele colocou um viés naquilo que ele viu. E então, por conta daquilo que ele relatou a Saul, diz a Escritura que Saul chegou ao seguinte entendimento: Davi, junto com o sacerdote e seus homens, estão tramando contra mim. Mas não era isso. O sacerdote ajudou Davi apenas com comida, para que ele não morresse de fome. Ainda assim, por conta de um coração cheio de ódio, diz a Escritura que Saul chegou a essa conclusão. E o que ele faz então? Ele pega os seus homens, vai até esses sacerdotes e diz aos seus homens: matem todos. Tudo por conta de uma palavra, uma frase, um comentário maldoso. Olha como a língua tem este poder de trazer desgraça. É tão certo que os homens de Davi, eles veem que aquilo não era correto. Eles não matam aqueles homens, não matam os sacerdotes. Aí Davi pega o próprio homem Doeg, que foi o X9, o cagueta, e diz: você, mate esses homens. Ele vai e mata 85 sacerdotes, só escapa um. E não só isso, ele entra na cidade e começa a matar homens, mulheres, e diz o texto que até crianças de peito foram mortas. Tudo por conta de uma frase enviesada. A língua que por vezes tem o poder de abençoar, também, como diz Tiago, tem o poder de trazer desgraça para muitas pessoas. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Ele odeia todas essas coisas, mas a última ele abomina. E você reparou que dessas 7 coisas que Deus detesta, 3 delas têm a ver com a língua, com a fala? Veja, 6 coisas o Senhor detesta: língua mentirosa, testemunha falsa, e o que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre os irmãos. É por isso que Tiago, no final do capítulo 1, ele vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, não controla aquilo que fala, essa pessoa engana o seu coração e a sua religião é inútil. Então, aquilo que nós falamos tem o poder de trazer bênção para a vida dos outros, mas também de trazer desgraça para a vida das pessoas. Eu quero passar aqui 3 rápidos princípios. Põe ele, por favor. A primeira coisa que nós vemos é que a língua tem o poder de dirigir. Acompanhe comigo o versículo 1 até o 4 novamente. Tiago 3, 1. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e capaz de refrear também o corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Veja também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde quer que o timoneiro queira. Ele começa dizendo assim: é bom que não tenhais muitos mestres. Em que sentido? A liderança de fato é uma bênção, mas as pessoas não devem aspirar ter o desejo da liderança pelos louros que a liderança traz, porque não é assim como as pessoas pensam. Tiago diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. E é de fato isso que acontece. Todo líder, ele é mais exigido. Se nós temos mais privilégios, também temos mais responsabilidades. E repare que logo no versículo 2 ele diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas. E todos, ele diz, de fato, todos nós aqui.
Para que ninguém se ache melhor do que o outro, ele já começa dizendo: todos vocês, todos, sem exceção, abaixa a bola, porque todos tropeçamos, e não em poucas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Palavras são como flecha, elas vão e não voltam. Olha a importância daquilo que falamos. Certa vez já disseram, né, que palavras ditas são como travesseiros de pluma levado no alto do monte, e então você solta aquilo. Ainda que você consiga pegar uma coisa ou outra, é impossível voltar, é impossível. E as palavras, de fato, elas têm o poder de dirigir. Por quê? De acordo com aquilo que você fala, meu querido irmão, minha irmã, você pode levar pessoas para o bom caminho, você pode levar pessoas para o mau caminho. Você pode direcionar os seus filhos, amigos, funcionários para aquilo que é correto, mas também você pode direcionar para aquilo que é errado, depende da forma como lidamos. Eu vou dar apenas 2 exemplos, um positivo e um negativo. Veja, o ano era 1960, estado do Alabama, nos Estados Unidos. Martin Luther King Jr., pastor batista, negro, ele começa a ficar indignado com a segregação racial que havia. Estados Unidos, pelo menos naquela época, né, haviam 3 estados ali onde tinha a maior concentração de negros, Louisiana, Mississippi e Alabama, onde Martin Luther King estava. E então ele vendo o absurdo que era a segregação racial, não era nada como o racismo que nós vemos. O racismo já é algo nojento, abjeto. Mas ainda assim, a segregação era pior. Era tão ruim que haviam vagões de trens para brancos, para negros. Havia lugares onde brancos podiam ir, que negros não podiam ir. Restaurantes separados para brancos e para negros. Em ônibus, haviam lugares onde brancos estavam sentados, e quando de repente chegava, ou por exemplo, estava um negro sentado, se o branco entrava no lugar, o negro tinha que se levantar para que o branco pudesse sentar. Então Martin Luther King, indignado com aquilo, sabe o que ele faz? Ele usa suas palavras para começar uma revolução. Revolução. Não com armas, não com violência, muito pelo contrário. O que ele dizia é: se as pessoas estão nos tratando mal, vamos fazer o contrário. Não vamos retribuir o mal com o mal. Não retribuam a violência que estão fazendo conosco com mais violência. E então, né, no ápice deste movimento, no ano de 1963, 200 mil pessoas foram reunidas em Washington, no Memorial Lincoln. E ali, né, talvez aquele discurso mais conhecido dele, I have a dream, eu tenho um sonho, onde ele diz, né, eu tenho um sonho que nesta nação aqui, os meus filhos, eles sejam julgados não pela cor da pele, mas sim pelo teor do caráter. E assim que se espera. E de fato, no ano seguinte, a lei foi aprovada, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e depois também acabou sendo assassinado, infelizmente. Mas veja, ele usou suas palavras para fazer coisas corretas, para guiar o povo para aquilo que é correto. Até na Constituição americana diz assim: todos somos iguais perante o Criador. Não importa, negro ou branco, pobre ou rico, criança ou adulto, estrangeiro ou nativo, todos são iguais perante o Criador. Então, se Martin Luther King Jr. pegou palavras, sua língua, sua fala, para fazer aquilo que era proveitoso, para não trazer discórdia, sim união a uma nação, promovendo paz, em contrapartida, Adolf Hitler usou o poder da língua, das palavras, para trazer desgraça, não para a sua nação, mas para muitas nações. Se pudéssemos resumir o responsável pela Segunda Guerra Mundial, poderíamos sintetizar em apenas um nome: Hitler. Ele foi diretamente responsável pela morte de 60 milhões de pessoas. Não são poucas pessoas, não. 6 milhões de judeus foram exterminados por ele. Desses 6 milhões, 1,5 milhão de crianças. Crianças. É difícil você ver essas atrocidades praticadas com o poder da oratória de um homem e não se indignar e não se emocionar.
Assista filmes como O Menino do Pijama Listrado. Emocionante. A Lista de Schindler. Nesse filme, né, A Lista de Schindler, é fantástico. Só um spoilerzinho. Um homem, ele vê que ele tem a opção de comprar os judeus, não para escravizá-los, mas para salvá-los. Então ele começa a vender o que ele tem, para poder comprar aquelas pessoas para mantê-las salvas. Vende carro, propriedade, e um pouco no final do filme, ele olha, se eu não me engano, acho que é a aliança no dedo dele, um anel, ele diz assim, puxa, se eu tivesse vendido isso daqui, poderia ter salvo mais uma vida. Como olharmos para esse tipo de desgraça e não ficarmos indignados? A língua, ela tem o poder de dirigir, de guiar, seja para o bem, como Martin Luther King Jr., ou seja para o mal, como Adolf Hitler. Essa ilustração que Tiago dá, né? É um pequeno leme, aquilo que guia grandes embarcações. Então, aquilo que você fala tem um poder grande. Tome cuidado. Use a sua língua, use a sua fala com o objetivo de abençoar vidas e não diminuir vidas, e não desgraçar vidas. É isso que Tiago vem dizer para mim, para você. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Acompanhe comigo o versículo do 5 até o 8, por favor. Tiago 3:5. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas, vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Essa ilustração que ele começa dando aqui é fantástica. A língua é como se fosse uma faísca. Não é assim? Se você pega um palito de fósforo e risca, qualquer criancinha de 1 ano e meio consegue soprar, fingindo que é uma velhinha, e apagar. Simples. Uma criança consegue apagar um palito de fósforo. Mas se você pega o mesmo palito e joga em uma área de mata, na época da seca, você coloca os bombeiros em estado de desespero. Tamanha a desgraça que aquilo ali vai causar. Uma palavra maldosa, colocada no momento errado, de uma forma errada, pode trazer estrago inimaginável. Sim, comentários aleatórios que por trás estão ali revestidos de maldade, podem trazer desgraça para uma igreja, sabia? É um comentáriozinho torto. Sei não, pastor, hein? Você viu? Acho que está passando a mão na igreja ali, hein? Eu acho que eu vi dando em cima da irmã. Até provarem que aquilo era mentira, acabou. Desgraça. Pode acabar com uma igreja, pode acabar com amizades, pode acabar com família, com relacionamentos duradouros de décadas. Uma palavra dita de forma errada, ela pode trazer desgraça que não acaba mais. Tiago diz que a língua, ela é como um fogo, como um mundo de iniquidade, de maldade. Olha o poder que tem aquilo que eu e você falamos. Benjamin Franklin, olha o que ele diz. O animal mais terrível, mais peçonhento, mais perigoso, mais nocivo de todo o mundo tem a sua toca atrás dos dentes. Se referindo à língua. É exatamente o que Tiago está dizendo. Fogo, mundo de iniquidade. Lutero, ele vai dizer que a língua de fato é comparada a um fogo, no caso de não se conseguir controlar. Porque você sabe, depois que um incêndio começa, ainda que consiga se apagar, vai ter desgraça e prejuízo. Acabou. Provérbios, capítulo 16, versículo 27 diz assim: o homem sem escrúpulo causa o mal, e nos seus lábios há algo como um fogo devorador. O perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. O perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Não é isso que acontece?
é a maldita fofoca. É uma coisinha dita aqui, falada ali. E então, desgraça em cima de desgraça. Por isso que ele diz, mundo de iniquidade. Por quê? Ora, porque a língua ela tem este poder de mentir, de difamar pessoas. Por esse motivo, pessoas que mentem não são confiáveis. Sabe por quê? Todo e qualquer pecado se esconde atrás da mentira. Atrás da mentira você esconde um homicídio. Atrás da mentira você esconde um adultério. Atrás da mentira você esconde passar uma pessoa para trás. Esconde qualquer coisa. Qualquer pecado consegue se esconder atrás da mentira. Por isso que poucos são os pecados cometidos nos quais a língua não está envolvida. A maioria começa com a língua. Devido a essa tendência para o mal, é por isso que a Escritura diz, todo corpo é corrompido. Todo corpo. Tudo por conta deste bendito órgão. No versículo 6, no finalzinho, ele vai dizer assim, na parte B, contamina todo o corpo, mas também é colocado em chamas pelo inferno. E olha no versículo 7, o que vai dizer, Tiago 3, 7. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua é difícil. O ser humano ele é especialista em domar bichos. Na nossa igreja nós temos um irmão que doma cavalo. É interessante, ele diz, o cavalo chega lá todo rebelde. Não obedece ninguém. Alguns meses de treinamento ali, o bichinho dá até marcha ré. Aprende. Cães funcionam assim. São adestrados. Golfinhos. Já viu aquelas apresentações? Eu acho muito interessante, né? Golfinhos, orcas. Mas pega a pessoa, joga para cima, pula, vai, mexe com a nadadeira assim. Gente, os animais, eles são domados. Mas Tiago diz, mas nenhum homem pode domar a língua. E é interessante quando ele diz que na língua há veneno mortal. E quando ele diz que na língua há veneno mortal, ele não está falando apenas de forma alegórica, está falando de forma literal. Sabe por quê? Veja se não é assim que acontece. Olha o poder mortal que a língua tem. No bairro onde minha mãe morava, tinha um bêbado que era bem conhecido de todo mundo. Todo mundo brincava com ele, todo mundo conhecia. Aí, de repente, um dia, uma moça começou a sair gritando no bairro de que aquele homem, aquele senhor bêbado, estava tentando abusar dela. Foi ela sair gritando que estava sendo tentado, né? Que ele estava tentando abusar dela. O tribunal do bairro rapidamente o capturou, o julgou e o sentenciou. Mataram-no a paulada, literalmente. Acabaram com ele. Para depois de algum tempo, se descobrir que ele não tentou abusar dela. Ela ficou insistindo para que ele pudesse pagar bebidas para ela e ele não quis pagar. Aí eu pergunto, como refazer isso que foi feito? Há coisas que falamos que não tem retorno, acabou, já era. Lembra quando teve aquele episódio do Neymar com a Nájila Trindade, a do tablet? Se não tivesse uma câmera que mostra aquela mulher agredindo o Neymar, e não a versão dela, tinha acabado com a carreira dele, pode ter certeza. Estava na cadeia esse tempo. Estava na cadeia, mas tinha a bendita câmera lá. E eu lembro que, na época, eu escrevi um artigo sobre isso, coloquei lá nas redes sociais, de que mulheres mentem também, porque o estereótipo que se tem aí fora é que o homem é canalha. Mas existem muitas mulheres que assim também o são. Mentem apenas para prejudicar. E eu lembro que eu escrevi um artigo a respeito disso, mostrando que há mulheres que também agem dessa forma, e é impressionante. O tanto de mensagens que eu recebi no particular, de pessoas, homens, dizendo o quanto eles foram prejudicados por conta de mulheres malignas. Mas um dos que me chamou mais atenção foi de um rapaz dizendo assim, pastor, a minha namorada era muito agressiva. Agressiva no sentido de vir para cima de mim para me bater. Eu a segurava, eu a impedia, mas ela era extremamente agressiva e barraqueira, até que chegou uma hora que eu disse, não tem como mais, acabou. Aí então eu terminei com ela. Só que daí quando eu terminei com ela, eu morava num conjunto de prédios, ela saiu gritando para todo mundo que eu estava batendo, que ele estava batendo e abusando dela. Ela saiu gritando.
canalha, me abusou, fez isso, fez aquilo. Rapidamente ele foi pego, tomou um cacete, foi preso. Infelizmente a nossa lei, né, dá muito poder para aquilo que a mulher fala sem averiguar. Se esquece que há muitas mulheres também que não valem nada. Foi preso. E você sabe o que acontece com abusadores na cadeia, né? Vira menina. Ele disse que ele foi abusado de todas as formas lá e contraiu HIV na cadeia. Para depois de algum tempo descobrirem que era mentira da mulher, que ela falou aquilo apenas porque estava com raiva dele. E eu pergunto, o que fazer agora? Não há o que se fazer. É apenas esperar a morte. Palavras têm o poder de trazer desgraça para as pessoas. Portanto, se a língua é algo que precisa ser domado, nós precisamos tomar os cuidados necessários. Sócrates, ele dizia que quando alguém vinha falar de alguém para ele sempre usava basicamente 3 coisas. Ele perguntava para a pessoa. Quando alguém vem comentar de alguém, né? Ficou sabendo lá? Não, sei não, hein? Fulano lá, o irmão, o que ele fez? Sempre quando alguém vinha a ele dizia o seguinte, a primeira coisa que ele perguntava é, o que você vai me falar? É verdade? Segundo, a pessoa sobre quem você vai me falar já está sabendo disso? Terceiro, eu vou poder ajudar em alguma coisa? Porque se não se encaixa nessas 3 coisas, eu não quero ficar sabendo. Só que não é assim que, via de regra, muitos fazem. Às vezes vem para falar da pessoa, mas a pessoa mesmo não está sabendo. Aí está lá, eu estou passando aqui, exemplo, né? Só ilustração. Aí o Paulo, de repente, vê o Bruno no bar, bebinho de tudo. Aí então o Paulo vai, em vez de procurar o líder de pequeno grupo do Bruno, em vez de procurar o pastor do Bruno, puxa, eu vi o irmão numa situação difícil ali, né? O que acho que dá para fazer? Eu não tenho liberdade com ele, dá para a gente conversar, né? O senhor conversar. O que muitas pessoas fazem? Aí o Paulo vai no Adailton, vai no Henrique, vai no fulano. Gente, que vergonha. O irmãozinho que canta lá, você não tem noção, sem vergonha. A pergunta é, primeiro, é verdade? Se sim, já falou para a pessoa? Por que não falar para a pessoa? E outro, a pessoa a quem você está falando, ela pode ajudar em alguma coisa? Porque se ela não pode ajudar em nada, para que falar? Para que levar a fofoca adiante? Não façamos isso. Não é correto, é isso que Tiago vem dizer. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca a palavra que cause destruição, mas apenas a que seja boa para edificação. Se for para edificar, fale. Além do mais, no versículo 9 ele vai dizer assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança do Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, com a boca, que nós estamos aqui no começo do culto, orando ao Senhor, com os olhos fechados, com as mãos erguidas, entoando, erguendo a nossa voz, a mesma boca que faz isso, a mesma boca que ora, que canta, é a mesma boca que depois que acaba o culto e está tomando cafezinho, já está falando mal do irmão. E se você diz que você nunca fez isso, eu desconfio da sua honestidade. Quem pode dizer que nunca fez? Tiago, ele está dizendo justamente para nós, porque no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Porque ele diz, meus irmãos, ora, porque ele está falando a nós. Nós não devemos agir dessa maneira. Não devemos agir. Versículo 11 e 12, ele termina dizendo assim essa parte. Será que a mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? E para terminar, põe ali o versículo 3º princípio, por favor, calma. Para encerrar, 3º, a língua tem o poder de abençoar. Acompanhe comigo então, vai novamente o versículo 11 e 12. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. É só o 11 de novo, né?
Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? A nossa língua, aquilo que falamos, tem o poder de abençoar ou desgraçar. Se nós temos estas duas opções com aquilo que nós falamos, por que não ficarmos apenas com a primeira parte? A parte de abençoar o outro. Nós podemos ser pacificadores ao invés de tumultuadores. Não é isso que acontece? Porque imagina, chega alguém com uma fofoquinha para você. Nossa, ficou sabendo o que está acontecendo na igreja lá? Nossa, não conta, você não sabe nem metade. Você tem duas opções. Ou alguém chega que fala para você, nossa, pastor, você não acredita que o pastor fez. E às vezes realmente foi um erro. Você tem duas opções. Ou você vai e diz, você está sabendo disso? Se eu contar o que eu sei, você vai ficar doida. Jogar mais lenha na fogueira. Daí aquela pessoa que já estava amargurada vai se encher ainda mais de ódio. E eu digo pastor, mas pode ser qualquer pessoa, óbvio, né? Só a título de exemplo. Ou quando chega alguém com uma fofoca para você, você pode ser um pacificador. Aquele que diz, olha, fulano, vamos conversar com a pessoa. Vamos tentar resolver. Para que sair por aí falando para os outros? Podemos ser pacificadores, encorajadores, intercessores. Por que não orar pelo outro, em vez de fofocar, falar do outro? Não seria melhor orar pelo outro? Além do mais, olha aqui, por favor, presta bem atenção, já estou encerrando. Pensa no contexto aqui, ao qual foi escrito. Esse contexto aqui foi o contexto do Oriente Médio. O Oriente Médio era um calor dos infernos durante o dia. Muito quente, muito quente. Sequidão, deserto, calor. E então ele diz que a nossa língua, a nossa fala, pode ser uma fonte. Fonte estava associada a lugar de esperança, vida, refrigério. Lembra quando Davi vai escrever no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso, às águas tranquilas, porque água, fonte de água, é o que trazia vida, refrigério para aquelas pessoas. Portanto, que da nossa boca não saiam palavras que desgracem ainda mais as vidas, mas que saiam palavras que tragam refrigério, esperança, paz. No versículo 12, quando ele diz assim, meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitona? Ou uma videira figos? Você sabe, o fruto em si, ele serve como alimento, nos fortalece. O fruto de uma árvore é aquilo que comemos que nos fortalece. Mas também, não apenas a questão do alimento. Comer fala de prazer. Prazer. Que não é gostoso, gente? Quando você come aquela comida gostosa, ai, Jesus. Hoje eu chego em casa depois do culto de manhã, minha esposa tinha feito um arroz, aquele arroz novinho, temperado. Eu falei, gente, só arroz e feijão, não precisa mais nem mistura, precisa, que delícia. Não é gostoso a parte a gordurinha do contrafilé? Gente, graças a Deus a gente não é vegano, né? Aquilo lá que é coisa boa, gente. É por isso que o salmista diz, né? O salmista não diz assim, de brócolis e rúcula, farta-se a minha alma. Não, de banho de gordura. Carne é vida. Gordurinha é algo maravilhoso, maravilhoso. Por isso que a comida, ela fala também de deleite, de prazer. E Tiago, ele compara as nossas palavras com aquilo que traz vida, com aquilo que traz prazer. Se palavras ditas na hora errada, de forma errada, por pessoas erradas, podem trazer desgraça, em contrapartida, palavras corretas, ditas em momentos apropriados, podem abençoar muitas vidas. E assim eu e você devemos ser. O crente maduro, o que se espera dele, é que ele de fato seja parecido com Jesus Cristo. E como era o Senhor? Lembra? Diz a Escritura que quando chegava alguém desesperado diante dele, ele acolhia. Ele não quebrava a cana, né, que já estava rachada. Não fazia isso. Mas ele restaurava. Chega uma prostituta diante dele.
Ele não mete a mão acusatória, mas ele acolhe, não passa pano, óbvio, né? Ai, Jesus aceitou até a prostituta, é verdade. Mas disse a ela, vai e não peques mais. Sempre se deve falar a respeito do pecado, porque isso faz bem para a pessoa, para que ela se arrependa. Mas as pessoas chegavam diante dele, todas acabadas, tristes, sem esperança, e ele acolhia aquelas pessoas. Portanto, que a nossa boca, ela seja também uma fonte de água doce na vida dos outros. Que aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa língua, possa jorrar esperança e refrigério para as outras pessoas. E não o contrário. E não trazer divisão, e não trazer desgraça, e não trazer inimizade. Que possamos usar a nossa boca, a nossa língua, para que vidas sejam abençoadas e não destruídas. Para encerrar, é tão importante, né, aquilo que nós falamos. Isso pode, de fato, mudar a vida das pessoas. Se você tem filho, eu aconselho você, faça aquilo que a Bíblia ordena mesmo, de dizer palavras de bênção para os seus filhos, orar por eles, colocar a mão ali na cabeça deles e falar, olha, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Porque não é assim que nós vimos os pais do Antigo Testamento abençoando suas famílias? Jacó tem lá seus 12 filhos, e fazia questão, põe a mão na cabeça desse, abençoava, põe a mão na cabeça desse, abençoava, põe a mão na cabeça desse, abençoava. Ontem, não lembro, o meu terceiro, o Arthur, eu acho que ele viu um videozinho lá, era só uma mera especulação, ilustração, né? De 2 menininhos, um que os pais oram por ele e outro que os pais não oram. E, por exemplo, eles fizeram uma ilustração ali, tipo, o menininho, quando os pais não oram ali, né? O espírito maligno atrás dele e tal, e o outro andando sossegadinho. Mas aquilo acho que mexeu tanto com ele, que ele estava brincando, fazendo isso aqui, passava por ele, pai, põe a mão na minha cabeça, ora para mim. Orava. Brincava de novo, pai, ora de novo. toda hora eu orava. Que da nossa boca proceda a bênção. Que quando falarmos, possamos transmitir graça às pessoas. Não sejamos causa de discórdia, de divisão, de inimizade, mas que sejamos motivos de alegria quando estivermos com outras pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas através daquilo que nós falamos. Amém, meus irmãos?